Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade e pela Tua graça. Suplicamos a Ti, Senhor, pela Tua igreja no sertão, a Tua igreja nas praias, a Tua igreja, meu Senhor, em todo o território. Pai bendito, guarda a Tua igreja, manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos na cidade e no campo. Manifesta, Senhor, a Tua graça, dá graça aos Teus servos, os Teus ministros, que cada ministro Teu seja ungido, Senhor, esteja debaixo da Tua mão potente, Senhor, para agir com sabedoria, com diligência, para agir, meu Senhor, com graça diante do Teu povo. Amado Pai, ajuda-nos, guarda-nos, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Guarda, meu Senhor, toda a Tua igreja. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. Nosso trabalho está no ano 34. O desejo do nosso coração é o mesmo, continuar levando a palavra de Deus, transmitindo a mensagem do Senhor através do rádio e também nas redes sociais. Louvamos ao nosso Deus e agradecemos. Temos uma palavra de gratidão aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Nosso texto hoje, meus amados irmãos, segundo o livro de Reis, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4 e depois nós vamos ler de 10 a 15. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós temos exemplos maravilhosos de como agia, como age, como deve agir aqueles que são ungidos de Deus. Segundo Reis 12, de 1 a 4. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás. 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntário para a casa do Senhor. Versículo 10. Sucedeu, pois, que vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contava o dinheiro e ensacava para que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham o seu cargo na casa do Senhor, e eles distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que preparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros, aos caboqueiros, para se comprar madeira e pedra de cantaria, para repararem as fendas da casa do Senhor, para tudo quanto para a casa devia ser reparado. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se fazia nem taças, nem pratas de prata, nem garfo, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou de prata,
para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não se pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo testemunho das Escrituras em relação à tua igreja na Antiga Aliança e em relação, meu Senhor, à obra gloriosa feita por homens consagrados. Amado Pai, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, e uma das coisas terríveis desta geração é falta de credibilidade. Fizeram da religião um negócio, fizeram do poder espiritual um trampolim para o poder temporal. Muitos começaram na simplicidade, na humildade e foram enveredando pelo caminho do poder secular e terminaram comprometendo e até destruindo a igreja local aqui e ali. Quando a igreja, no começo do milênio de Jesus Cristo, por volta do quarto século, a igreja, o que se chamava de igreja, já estava comprometido, tinha perdido muito do que era o testemunho das Escrituras e o testemunho de vida daquelas pessoas que foram as gerações seguintes ao Senhor Jesus, aos seus discípulos. E a igreja começou a receber dos homens, dos reis, dos soberanos, a igreja começou a receber benefícios, benesses, e a igreja comprometida foi sendo silenciada. A ideia era fazer uma igreja que o Estado pudesse se beneficiar dela, e não uma igreja que proclamasse o amor e o perdão do Senhor. Então, a igreja foi praticamente destruída. No século V, já estava comprometida de uma forma brutal. Quando se tornou a religião imperial, a igreja abominou a verdade de Cristo. A igreja desprezou o nome de Cristo. A igreja passou a trabalhar numa espécie de sincretismo nocivo. E, assim como os políticos da época, os reis, os homens da sociedade, assim como eles faziam com o seu público, com o seu povo, a igreja passou a fazer. E esqueceu ou renunciou à sua condição de porta-voz. E desde aquele tempo até os tempos da Reforma, a igreja nunca mais teve credibilidade, nem dignidade, nem decência como igreja cristã. Tinha cristão no nome, mas não tinha cristão na prática. Era cristã no nome, mas não era cristã no serviço, nem a Deus e nem aos homens. Passado o tempo da Reforma, aí surgem as missões. Muitas nações foram evangelizadas, foram trabalhadas, e
o evangelho prosperou. Passou o tempo das missões e veio o tempo das religiões. As religiões. Igrejas passaram a ser negócio, passaram a ser comércio. Nos anos 60, começou a surgir ministérios pessoais, ministérios independentes. E esses ministérios passaram a agir de uma forma absolutamente indigna. E hoje, para a tristeza nossa, não há credibilidade. Há uma associação, muito embora injusta em alguns casos, mas há uma associação de igreja com malandragem, de pregação com esperteza. Está havendo, em prejuízo da verdadeira igreja de Jesus Cristo, uma associação com indignidade. Mas louvamos a Deus porque sabemos que existem em muitos lugares homens e mulheres que são verdadeiros trabalhadores no reino de Deus. Trabalham sem outro objetivo a não ser o benefício das pessoas e a glória de Deus. Trabalham para o benefício de quem ouve a mensagem santa e a glória do Senhor. Mas, irmãos, em todas as épocas houve o verdadeiro e o falso. Nos dias de Jeú, rei de Israel, começou a reinar Joás no reino de Judá. Ele é identificado aqui como filho de Zíbia, uma mulher de Berseba, que era possivelmente uma concubina do rei. E o que fez Joás foi agradável ao Senhor. O versículo 2 diz que ele foi reto, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nos dias do sacerdote Jeoada, o sacerdote Jeoada foi um homem extraordinário, temente, corajoso, decidido, que livrou a nação das mãos daquela sanguinária Atalia. Então, o Joás, melhor dizendo, se espelhou em Joiada, o sacerdote. Não havia uma reforma profunda, não havia uma transformação profunda, porque o povo ainda sacrificava nas montanhas, nos altos, onde havia licenciosidade e determinados vícios. Mas Joás foi uma bênção todos os dias que Joiada o dirigia. Agora, meus amados, o versículo 4 diz que a decisão foi do rei. Disse Joás aos sacerdotes: daqui para frente, todo o dinheiro que trouxerem, dinheiro de oferta, dinheiro do dízimo, todo o dinheiro das coisas santas, nós vamos usar para fazer reparos no templo de Deus. O templo de Deus tinha sofrido durante décadas de abandono, durante décadas sem reparo, e ele tomou essa iniciativa. O dinheiro daquele que passar no arrolamento, o dinheiro de cada pessoa, segundo a avaliação de cada um, o dinheiro que for usado como resgate de pessoas, todo o dinheiro dos voluntários vai ser usado com esta finalidade. É para ser usado com esta finalidade. Aí o versículo 10 diz que houve realmente muito dinheiro. Olha a diferença destes homens de Deus
com os que hoje se dizem e até se aborrece se a gente não concordar ou não aceitar que eles são os tais homens de Deus. Sucedeu, pois, que vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, muito dinheiro, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contava o dinheiro e sacava o dinheiro que se achava na casa do Senhor, e o dinheiro, depois de pesado, era dado nas mãos dos que faziam os reparos na casa de Deus. Eram dados nas mãos dos que tinham o cargo de administrar a reforma. E diz aqui que aquele dinheiro era distribuído com os carpinteiros, com os edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros. Os pedreiros eram os que trabalhavam na obra, usando as pedras, enquanto que os cabouqueiros, parece-nos, apesar da distância e da dificuldade com termos assim arcaicos, mas parece que eram os que trabalhavam nas minas. Eles cortavam as pedras, formavam as pedras mediante a necessidade de qual tipo de cantaria, qual tipo de pedra deveria ser usado na reforma. Então o dinheiro era entregue a estas pessoas. A finalidade era repararem todas as fendas, tudo que pudesse ameaçar a casa do Senhor e representar alguma insegurança para a multidão que ali trabalhava, que ali entrava, para os muitos peregrinos que vinham de todo o mundo antigo, de todo o mundo conhecido de então. No versículo 13, diz que o dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se fazia dele outra coisa. A determinação era que o dinheiro era para consertar o templo, refazer o que precisasse, reformar o que precisasse, renovar o que precisasse. E daquele dinheiro, é bom lembrar aos nossos irmãos, nossos ouvintes, que aquele dinheiro era moedas de prata, moedas de ouro, podia ser usado para qualquer coisa, se não houvesse determinação das autoridades. Mas aqui, por determinação das autoridades, o rei, sumo sacerdote, todas as autoridades envolvidas e trabalhando pelo bem-estar da nação, dizia, o dinheiro não pode ser utilizado para outra coisa. Deste dinheiro não se faziam taças de prata, nem garfos, nem vasos, nem bacias, nem trombetas. Mas tudo não era para Deus, mas a finalidade daquele dinheiro não era fazer nem instrumento, nem equipamento. Era exatamente fazer o conserto. Daquele dinheiro não se fazia outra coisa, nem taça de prata, nem garfo, nem bacia, nem trombeta, nenhum vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor. Não tem nenhuma condição. Foi acordado, foi comunicado que o dinheiro era para consertar. Então, deste dinheiro não se faz outra coisa. Não se dá outra finalidade. E eles viram que tinha muito dinheiro, porque havia credibilidade. Credibilidade, meus irmãos. Não havia esperteza, não havia nenhuma forma de desvio, não havia, porque havia temor naquelas pessoas, havia confiança naquela liderança, havia confiança naqueles obreiros. Não se fazia nada que não fosse com os materiais para reformar, chamado
fazer as reformas ou tapar as brechas. No versículo 14 diz: porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. E o versículo 15, um maravilhoso testemunho, um gritante testemunho da importância da seriedade. O versículo 15 nos diz: também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para dar aos que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Eram homens fiéis, eram homens conscientes, eram homens que serviam a Deus e serviam ao povo de Deus. Eram homens que pregavam o texto da palavra, o ensinamento de Moisés. Era sim, sim e não, não, assim como no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim ou não. Não pode, ninguém pode brincar com o povo e nem tampouco se precipitar. Nos dias de Joás havia credibilidade. O dinheiro arrecadado não era empregado noutra coisa, em nenhuma outra finalidade, porque desde o começo o projeto era reformar a casa do Senhor ou reparar as fendas. Portanto, meus amados, nós temos exemplos nas Escrituras, maravilhosos exemplos de como servir a Deus, de como buscar a direção do Senhor e honrar o seu povo. Era entregue aos que gerenciavam a obra. Tinha pessoas nos montes, quem sabe no Líbano, em alguns lugares, para trazer madeira. Tinha pessoas em outras regiões ou países para trazer pedras especiais. Porque era necessário obra especializada. Tudo sempre foi muito caro. Agora, não havia desvio, ninguém caiu em descrédito. Todos que fazem a obra de Deus precisam ouvir isto e agir conforme, para que não haja precipitação, nem suspeita, e Deus seja sempre glorificado. Vamos interceder pelo memorial da oração. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo testemunho das Escrituras, obrigado pelo teu povo, a tua igreja, obrigado pelos nossos amados irmãos, nossos ouvintes, nossos ajudadores. Ó Deus, guarda cada vida. Agora, Senhor, este memorial da oração, tu conhece cada família, o nome, a necessidade, a condição física, espiritual. Ó Deus, estenda sobre eles, sobre cada um dos meus irmãos e ouvintes, as tuas santas mãos, dadivosas e poderosas, abençoando e guardando. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.